favoritismo é leve ali do Lion. pro Fortaleza, mas aquele jogo, tá? Dois times que estão envolvidos em Libertadores. Agora a gente vai para Fortaleza e Botafogo, né? Duas equipes que também estão na Libertadores, né? Sim. Vão jogar no meio de semana, sábado 8h30, essa partida lá no Castelão, reencontro de Renato Paiva aí com o seu ex-clube. Pois é, o Fortaleza aí com a mudança de treinador recentemente até deu uma melhorada, ainda não tá nada de mil maravilhas. E o Botafogo aí, né, vivendo um novo período com o Davi Ancelotti também, pode ser positivo, tá? Classificado na Copa do Brasil. Vamos lá pro aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada? Pelo momento recente aí a gente vê que o Botafogo tem um retrospecto melhor, né? 3 vitórias aí nos últimos 5 jogos. E na tabela de classificação também a gente vai observar aí que existe uma discrepância entre as equipes. Fogão com 26 pontos em 16 jogos está em 7º e o Fortaleza na zona de rebaixamento tem um jogo a mais que o Botafogo e só tem 15 pontos. Um início de Brasileirão bem abaixo aí do Leão do PC. É isso. O Fortaleza que vacilou, né? Contra o Corinthians, estava vencendo até o finzinho, né? O Corinthians reserva, que até botou 5 titulares no segundo tempo, né? E tomou um gol no finzinho, 1-1. Antes, 2-1 contra o Grêmio, né? Perdeu 2 pênaltis infantis, né? Do goleiro do Fortaleza. Ele vacilou muito, tá? Nesses jogos fora de casa, ele poderia ter tido resultados melhores. E aí a vitória, depois de 10 jogos, né? Foi 3-1 contra o Bragantino, empate em 1-1 com o Bahia, né? Que foi este clube também do Renato Paiva. E também, aí no último jogo do Vojvoda, a derrota no Clássico Rei, né? Para o Ceará, por 1-0. Uma vitória, 2 empates e uma derrota aí desde a chegada do Renato Paiva. Como eu disse, ainda não é um aproveitamento que é maravilhoso, que vira a chave do Fortaleza, né? Ainda está havendo muita desconfiança ali. Inclusive o time vai jogar aí uma Copa Libertadores, na terça-feira já, tá? Isso, contra o Vélez Pois Sarsfield. tem essa que é um bom time, tá? Em casa, né? Tem a vantagem que não vai viajar, então... Tem esse ponto aí, né? São 2 jogos seguidos dentro de casa. Mas enfim, ainda não passa lá essas grandes confiança. Deu uma melhorada, mas eu tenho meu pé atrás ainda com o Leão. Por outro lado, a gente tem um Botafogo que é um pouco mais sólido, né? Ele até teve essa derrota recente aí contra o Cruzeiro, mas pô, o Cruzeiro tá fazendo uma temporada absurda, né? Dá até pra relativizar um pouco. E, inclusive, desde a chegada aí do Davi Ancelotti, foi a única derrota, né? Nesses, são quantos jogos? 7 jogos. Foi a única derrota do Botafogo. E a gente tem que destacar aqui a ótima defesa que tem o Botafogo, tá? Porque nos últimos... Eu posso até botar o contra o Palmeiras, que foi 0-0 no tempo regulamentar, né? Nas últimas 8 partidas, o Botafogo só sofre gol em 2. Em 6 ele não teve a defesa vazada. O under 2,5 bate em todos. Faz 10 jogos seguidos que bate o menos de 2 pontos em gols. E aí é aquela coisa, velho. O Botafogo, O Botafogo é constante mudança. Um jogador brilha, o texto vende, já chega outro. Pô, já chegou o Danilo aí, que já começou a dar resultado, já deu uma grande assistência contra o Bragantino. Arthur Cabral tá performando bem. Montoro parecia um jogador interessante. Então, cara, eu gosto desse Botafogo, tá? Bom, vamos pro nosso momento bet nacional aí, porque o favoritismo é leve ali pro Fortaleza, mas aquele jogo, tá? 2 times que estão envolvidos em Libertadores. Né? Você vê que a odd do empate é menos de 3, o que é difícil. Então é um jogo que pende até, eventualmente, também para empate, né? E aí é o seguinte, a gente tem 2 análises aqui, Fábio. Do lado do Fortaleza, a gente tem jogos muito movimentados. Os 4 jogos do Renato Paiva bateu, ambas marcam, inclusive, né? E por outro lado, a gente tem um Botafogo que tende muito para under. E aí, cara, eu fico mais do lado do Botafogo, tá? Por quê? Passa mais confiança do que o Fortaleza. Eu prefiro confiar no sistema defensivo do Botafogo do que confiar no poderio ofensivo do Fortaleza, digamos assim. Além do fato que as duas equipes estão com cabeça aí na Copa Libertadores. Fortaleza já tem um confronto na terça-feira pela Copa Libertadores, 8ª de final contra o Vélez. Então, velho, eu acho que é um jogo que pende mais para poucos gols, tá? Eu tenho um receio de apostar em resultado final, e se for para ter um vencedor, eu imagino 1-0 para um dos dois lados, no máximo 2-0, mas eu acho que é uma partida que vai pender pro empate, tá? 0-0, 1-1 é meu palpite, por isso eu fico com menos de 2,5 gols. Eu acho que é a alternativa que engloba a maior quantidade de resultados possíveis aí, dado esse contexto que a gente explicou. Muito bem, então dica dada aí para Fortaleza e Botafogo, a gente...